Sejam bem-vindos ao nosso podcast, A Valsa da Bahia na Pandemia. Esse projeto tem o apoio financeiro do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura, Prêmio Cultura na Palma da Mão, via Lei Aldir Blanc. É redirecionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. Boa noite, galera! Mais uma vez estamos aqui com o nosso podcast, A Valsa da Bahia na Pandemia. Hoje eu vou entrevistar ele, Dan Muniz. Ele é o presidente do grupo de valsa Sintonia. Então, galera, estamos aqui com ele, com o Dan, o presidente do grupo de valsa Sintonia. Boa noite, Dan. Boa noite. Então, galera, nós iremos, começar essa entrevista conhecendo um pouco sobre Dan, sobre o grupo de valsa Sintonia. Eu conheço um pouco, acredito que as pessoas do mundo da valsa da Bahia, eles conheçam também um pouco da história de Sintonia, mas para que fique bem claro, para que vocês entendam como surgiu, quando o Dan chegou, o que aconteceu. Então, Dan, fale um pouco aí pra gente sobre o grupo de valsa Sintonia. Bom, a Sintonia foi criada em 2013, em Castelo Branco, no bairro de Castelo Branco. De início era para ser um grupo só para participar de 15 anos. Era uma galera que se reunia quando acontecia de ter 15 anos. E aí eles dançavam no 15 anos e aí, depois disso, não existia mais vínculo nenhum, só no próximo evento. Mas aí Luciano teve a ideia de montar um grupo com essa galera, justamente para ser um trabalho contínuo. Mas o que era um projeto que fazia com que as pessoas tirassem uma renda ali, passou a ser um projeto social. Ele já queria criar um grupo que as pessoas não precisassem pagar para ter aquelas aulas e fosse algo independente. Eu entrei no grupo quando eu tinha 16 anos, em 2015. Fiquei 1 ano e meio como bailarino do grupo. Eu não tinha nenhuma experiência com valsa, nunca tinha dançado valsa. Não sabia da existência de grupos de valsa em Salvador, até que eu conheci o Sintonia. Fiquei 1 ano e meio como bailarino, depois disso entrei para a direção como coordenador. E aí houve toda aquela questão que todo mundo já sabe, o falecimento de Luciano, que foi uma parte da história da Sintonia marcante e triste pra gente. E as próprias pessoas que dividiam a direção comigo, que já tinham me escolhido como coordenador, me escolheram para poder estar no lugar dele como presidente no grupo agora. Entendi. Então, assim como a grande maioria dos grupos de valsa surgiram, Sintonia também surgiu apenas para eventos, para dançar 15 anos, porém tomou uma proporção maior e talvez o interesse, que pelo tempo que surgiu foi 2013. 2013 já existiam grupos de valsa competindo, não só de eventos, mas sim concursos e tal. Ele pode ter visto, se interessou, viu que era uma forma de estar reunindo jovens, estar com pessoas fazendo algo social, se ele gostava, obviamente. E Luciano foi uma pessoa importante no meio da valsa, era uma pessoa queridíssima pela maioria dos grupos. Infelizmente ele não está mais conosco e não é que deixou essa responsabilidade, Você, quando foi que você decidiu assim, não, eu vou levar o grupo adiante, eu vou continuar? Porque como você era coordenador, você poderia simplesmente, não, acabou, não existe, eu não vou ter dinheiro, tal, uma série de coisas. Quando foi que aconteceu isso? No primeiro momento, eu acho que para todo mundo do grupo, principalmente a direção, não existiria mais grupo. Sim. Para mim mesma, meu primeiro pensamento foi que a Sintonia ali acabaria, porque como a gente ia fazer as coisas sem ele, sendo que era ele que dava o pontapé inicial. Entendi. E a gente só ia atrás. Que realmente ele movia todas as peças do grupo e tinham pessoas ali para auxiliar o que ele fazia. Então nesse primeiro momento eu pensei em desistir, a direção também, ninguém sentou para conversar sobre isso, mas a gente entendia, um olhando para o outro, em pequenas palavras, que ninguém ali estava disposto a continuar. Mas aí tivemos a reunião depois, o tempo foi passando, a gente resolveu ter esse desafio
Na época teve um concurso, o concurso do Sonho de Valsa estava bem perto, a gente decidiu participar. E eu acredito que ali foi o momento que a gente acertou. Que se a gente decidisse não participar daquele concurso, tanto pra gente direção, tanto pros bailarinos não existiria mais. Porque depois dali, acho que a gente não teria coragem de ter um primeiro ensaio. O que motivou a gente a continuar, além de manter o legado de Luciano, manter o grupo, que era o sonho dele, foi ter logo em seguida um concurso, qual a gente já estava se preparando, já tinha figurino pronto. Então, sempre quando eu lembro dessa época, eu lembro assim que a gente fez a escolha certa. Se tivesse escolhido não participar naquele dia, talvez não existiria mais. Dali a gente deu despertou que a gente sim era capaz Poderia de continuar continuar a o grupo. história. Sim. Tanto a gente, tanto os bailarinos. Sim, maravilha. A direção era composta por quantas pessoas, coordenação e tal? Na época de Luciano, Antes de Luciano e depois de Luciano? antes de Luciano eram só. Com o Luciano eram só 4 pessoas, ele e mais 3, que era ele, Geisa, vice-diretora, Alex, o diretor, e eu, o coordenador. Após o Luciano, a gente adicionou mais 3 pessoas na direção. Logo nos primeiros meses, foram 3 coordenadores, Guilherme, Juan e Douglas. Depois agora ficou só Juan e Douglas, ou seja, agora tem 5 pessoas na direção. 5 pessoas na direção. Que maravilha. Então, sabendo de tudo isso do grupo de Valsa Sintonia, tenho certeza que tem outras coisas, eu vou até perguntar. Mas e Dan Muniz? Quem é? Como surgiu? Você já falou que com 16 anos começou a dançar, antes disso já dançava. Qual foi seu interesse em permanecer? Teve algo maior, família e tal, mas fala aí pra gente, você dentro da área da cultura, da dança, da valsa, como chegou até hoje a presidência do Sintonia? Bom, eu danço na verdade desde criança. Sim. Eu vim do bairro Nordeste de Amaralina. Lá a dança, principalmente naquela época, era muito forte, tinha muitos grupos de dança lá. E lá tem um estilo próprio do bairro. Já era muito comum você participar de grupo. Era até uma certa moda ser dançarino lá. Então, de lá eu peguei essa influência de participar de grupo, desde muito cedo, ser de grupo. Quando eu saí de lá, que vim morar aqui em Castelo Branco, eu não conhecia quase ninguém e também não sabia de grupos como lá tinha. Eu já percebi que aqui não tinha tantos. E não conhecia a valsa. Eu conheci a valsa porque eu estudava no colégio lá e teve um grupo que colocou no mural de avisos que tinham inscrições abertas. Pro grupo de Pro valsa. grupo de valsa. Poxa, que massa. Aí eu falei, grupo de valsa? Eu nunca vi grupo de valsa. Fui pro YouTube pesquisar. Vi vários vídeos de grupos que hoje em dia ainda existem, grupos que depois eu vi presencialmente. Tive o interesse de participar. Esse grupo não era o Sintonia, que eu ia entrar. Só que quando chegou na semana eu desisti, porque assistindo os vídeos assim, eu era acostumado a dançar pagode, eu via como uma coisa que eu não ia conseguir pegar. Não ia conseguir dançar com alguém, né? Que é bem diferente em casal. Desisti, não fui. Aí conheci uma menina que ela era de Sintonia, na época era a princesa do Sintonia, Rafaela. E ela sempre insistia pra eu ir pro ensaio, sempre insistia, até um dia que eu fui. Assisti o ensaio do Sintonia, gostei logo. Aquela paixão, né? As músicas românticas parece que pega a gente na hora. Quando eu fui embora do ensaio, eu realmente não queria ficar. Eu falei, não é pra mim, se eu não vou pegar, eu vou passar vergonha ali. Aí ela, é até uma história engraçada, ela falou, gritou pra Luciano, ele quer ficar aqui no grupo. Aí eu, não, mentira, eu quero não. Aí ele, quer mesmo, vem amanhã pro ensaio. Aí eu fui pra casa, poxa, eu vou ter que ir. Aí fui outro dia pro ensaio, peguei as coreografias e aí gostei. E assim, referente a mim, a minha história na dança, é isso, eu sempre cresci com isso, sempre gostei, tenho o desejo de me profissionalizar, desde os meus 15 anos eu vou buscando, mas devido à pandemia, né, muitos planos mudaram, a gente acabou tendo que traçar outras metas. Exatamente, tentar se sustentar de uma outra maneira que talvez não é o sonho, né? Mas você falou aí, né, que viveu da dança, vive dançando desde novo e tal, começou cedo. Mas hoje você está em uma outra posição. Hoje você não é mais dançarino, hoje você não
não faz mais parte. Hoje você é, vamos dizer, se eu posso falar assim. E como é para você hoje ser presidente de um grupo, hoje você ter, entre aspas, né, ter pessoas que dependam de você. Você precisa tomar decisões, você precisa informar coisas, falar, cobrar. Como é para você? No início foi assustador demais. De verdade, eu não conseguia. Foi um excesso de informações de uma hora para outra, uma mudança Sim. repentina. Mas eu comprei mais por eu ser uma pessoa que gosta de desafios. Isso. Eu gosto de estar. Não gosto de estar sempre no confortável. Eu quero expandir, saber até onde eu vou poder ir. Se realmente vou ser capaz de fazer aquilo. Então, eu acho que essa minha curiosidade facilitou bastante o, o meu processo de adaptação, de costume com a nova posição. Essa vontade de ir quebrar a cara mesmo, errar, mas consertar ali, porque é uma experiência nova, começou assim. E é uma construção, né? Sim, entendeu? E aí, então eu não considero que houve muita dificuldade. Sim. Mais porque eu via também a forma como o Luciano agia em algumas situações. Tomei como espelho isso e, como eu já tinha dito, eu acho que minha curiosidade, minha vontade de aprender e de estar ali na frente. Maravilha. Então, Dan, a gente termina agora nosso primeiro bloco. Voltamos com Dan Muniz, presidente do grupo de Valsa Sintonia, né? Então, Dan, voltando, continuando nossa entrevista. Qual foi, acredito eu que já sei a resposta, mas qual foi o maior problema que o grupo enfrentou? Com certeza foi a morte de Luciano, o maior problema que a gente enfrentou. Pelo peso da situação, pela falta. Uma morte, né? Sim, pela falta que ele fez e faz, né, pra gente, por ser o líder do grupo. Foi esse o maior problema. Maior problema. Maior E problema assim, foi em um momento em que o grupo estava em atividade, né? Eu digo assim, porque já iam participar de um concurso, já tinha figurino pré-pronto ou pronto, já estava tudo ali nos últimos. Mas é, ainda com o Luciano ou depois dele, sem ser pandemia, vocês enfrentaram algum problema de tipo, não tinha dinheiro para completar o figurino, teve que fazer isso, ou perdeu o local de ensaio, algum problema nesse estilo assim? Um problema que a gente sempre enfrentou, enfrenta, é local para ensaio. Hoje em dia até está mais tranquilo por a gente ter conseguido um amigo que cede o espaço da escola dele, que é a escola Movimentar. A gente sempre está postando. Escola particular? É uma escola, Ok. né? Ele cede o espaço pra gente, foi onde a gente fez nosso evento agora. Ah, que maravilha. Mas sempre tivemos muito problema com isso. Tanto em colégio público, tanto em espaço privado. Eu acredito que também o grande problema de outros grupos também Exato. é você conseguir espaço, porque não é fácil e nem seguro colocar um grupo na rua. Às vezes a gente faz, mas a gente sabe que não é. Com certeza. Em todas as entrevistas a gente sempre tem esse problema referente a espaço. A gente pode ver que a Bahia, né, a gente precisa de políticas públicas voltadas para isso, talvez espaços culturais dentro do bairro. Eu sei que algumas escolas públicas, né, escolas do governo, elas abrem em alguns dias, não sei como está agora devido à pandemia, mas abrem alguns dias para essas escolas fazer uma parceria junto com a comunidade, porque a gente precisa. Não adianta a gente conseguir, um exemplo aqui é o grupo de Castelo Branco e Vila Canária. Isso, os dois. A gente bota os dois. Vamos dizer assim, não adianta o grupo ser de Vila Canária e em uma escola lá no São Caetano liberar para vocês ensaiarem. Fica meio que inviável. Então a gente precisa pertencer, fazer parte daquele bairro. O movimento social, o movimento cultural precisa ser dentro do nosso bairro. Então isso a gente está em todas as entrevistas, sempre tem esse problema. E é algo que é transformador na vida dos jovens em si, né? Então esse foi o maior problema, né? Ensaio. Ou espaço para ensaiar. E foi assim, crucial, um exemplo, vocês perderam o lugar de ensaiar perto de um concurso, porque assim, como você sabe, eu fui diretor do corpo de baile Sonho de Valsa e por diversas vezes, só Deus sabe o porquê acontecia isso,
chegava próximo do concurso, por exemplo, faltando 2 semanas, a gente perdia o lugar de ensaio por conta que estava tendo morte no local, por conta que mudou a gestão da escola, e era uma loucura. Mas vocês passaram por algo assim do tipo? Ou então faltava R$ 300 para liberar o figurino, para conseguir liberar o figurino, e não tinha alguma coisa assim? Já foi em relação a espaço no último concurso que teve do Eterna Paixão. Sim. A gente foi pro concurso sem fazer o ensaio geral. Não conseguimos fazer. Quer dizer, de uma forma ou outra fizemos, mas não com o grupo todo. Porque o Sim. ensaio geral é a passagem de tudo com o grupo todo. Não teve, porque nesse dia, quando a gente foi pro lugar que ia ensaiar, iria ter um evento, a gente não foi comunicado. Era uma quadra pública. Sim. E aí teve evento, a gente não pôde ensaiar nesse dia. Ensaiou em outro lugar minúsculo que dava pra fazer assim, uma marcação, mas sem ensaiar a evolução, sem ensaiar a formação, nada disso. Caramba, que é complicado, né? A questão do espaço, vocês bem sabem. Então, vamos lá. Você tem algum momento engraçado pra contar pra gente do grupo, que você fala assim, meu Deus, só engraçado que aconteceu no ensaio, no concurso, a dançarina dançou com o sapato errado, alguma coisa assim que acabou sendo engraçado em algum momento? Poxa, eu pensar aqui que é muita história. Escolha uma delas. História engraçada. Tem mais as histórias mais comuns de concurso, né? Que é figurino, rasgar, em questão de atrasos, a gente sempre tinha história engraçada com isso. Até na nossa reunião antes do concurso é sempre muito engraçado. Uhum. Mas assim, uma em si você não se recorda, não tem problema não. E acredito que essa pessoa que você falou do espaço, né, que cede pra vocês, além dele, quiser falar o nome dele também, o grupo é grato a algumas pessoas, a alguém que, vamos dizer assim, em algum momento segurou a mão, falou, não, eu vou apoiar, não, eu vou ajudar, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo. Você tem gratidão a algumas pessoas ou a alguma pessoa específica? Muitas pessoas, principalmente na época, né, que teve acontecido. Mas eu não vou conseguir lembrar agora o nome de todo mundo que naquela época contribuiu com a gente. Sim, com certeza. Lembro de algumas pessoas que até hoje também contribuem, como o rapaz que cede espaço pra gente é Marcos Xavier. Ele é professor de Zumba, o dono da escola Movimentar. Que massa. Ele cede esse espaço pra gente, como eu já disse, ele cedeu pro nosso evento. A gente encontrou ele numa época que a gente não tinha nem som mais para ensaiar. Então, além do espaço, ele ainda cedeu o som dele e tudo isso. Então, a gente é muito grato pela ajuda que ele dá. Inclusive, vamos retornar às atividades agora, dia 20 amanhã. Que ótimo. E vai ser na escola dele novamente. Tem Sandy também, que tem uma empresa de buffet. Ela sempre apoia a gente quando precisa de malhas, de decoração. São essas pessoas. Tem outras também, mas eu não vou conseguir lembrar agora. Durante o caminho a gente vai. E que essas pessoas continuem colaborando, que até as que foram citadas, que não foram citadas, continuem ajudando o grupo de Vossa Sintonia e outras que queiram chegar. Esse bloco foi rapidinho, a gente conclui aqui agora para iniciar, de fato, o nosso tema principal. Voltamos para mais um bloco, agora sim, os grupos de valsa da Bahia na pandemia. Dan, a pandemia afetou o grupo? Bastante. Bastante na questão dos bailarinos. Sim. Quando começou a pandemia, eu recordo que foi numa segunda-feira que fechou tudo, se eu não me engano, foi numa Teve segunda-feira. lockdown, né? Foi. Antes disso, a gente tinha participado de um concurso em Cajazeiras. O grupo tinha uma X quantidade de pessoas. Aí, durante todo esse período, a gente tentou fazer de forma online atividades, vídeos, para editar lá e deixar todo mundo. Mas algumas pessoas, acredito que foram se acostumando sem o grupo, sem os ensaios, sem os concursos. E aí, quando retornou as atividades, uma galera saiu. Já não foi mais com aquela Já força. não foi com aquela força. O grupo ainda existe? Sim, existe. Existe. E você falou, né, que fez ensaio online e tal.
qual foram as ações que o grupo realizou? Um exemplo assim, a gente doou máscara, doou cesta básica, cadastrou as pessoas, fez ensaios online, esse tipo de coisa. O que na pandemia vocês conseguiram fazer de mobilização social para o grupo em si? Apoiou na vacinação, ó galera, vamos vacinar e tal, movimentou as redes sociais, fez os ensaios pelo Zoom, pelo Google Meet, enfim, falei pra gente. A gente fez um vídeo que reuniu a galera, cada um gravou em casa, Sim, um fardamento. Postamos esse vídeo justamente para influenciar as pessoas a ficarem em casa. Ah, entendi. Mostrar que mesmo em casa teria como fazer uma coreografia, dançar, se movimentar, porque muitos deles se queixavam disso, da saudade de dançar, de ensaiar. Então foi uma forma que a gente buscou de influenciar eles a continuar fazendo. A gente gravou um vídeo, tutorial, eles aprenderam do outro lado. E aí gravamos, ficou bem legal o resultado. E assim, sempre estamos no grupo, principalmente antes, né, na época da chegada da vacina, Sim. influenciando eles a tomarem a vacina, porque a gente sabe que muitas pessoas ainda... Vocês perderam algum dançarino pro Covid? Não. Graças a Deus. No que grupo, ótimo. acho que só 3 tiveram. Só 3 ótimo. tiveram. Familiares, assim, às vezes, infelizmente, né? Teve uns que perderam. Acho que foi uma só que perdeu um familiar. Imagina. Então, é importante esse momento acolhedor, né? O grupo de WhatsApp ainda existe, né? Existe, sim. Eles conversando entre si, mostrando a força da amizade do grupo, que o grupo não é só dançar, o grupo tem uma coisa muito grande por trás. E agora, vamos dizer assim, quando teve a primeira onda, né? Que aí teve que parar e tal, e aí a gente achou que já estava terminando, estava melhorando, e teve essa segunda. Nesse meio termo, vocês chegaram a ensaiar, fazer alguma coisa? Chegamos, a gente... Lá em 2020, não foi que foi a primeira onda? No finalzinho de 2020 conseguimos fazer algumas coisas presenciais. Claro que em um formato diferente, não estava sendo em casal. Entendi. Estava sendo, na verdade, uns encontros para alongar, para fazer uns exercícios solo, só para movimentar o corpo deles, e todo mundo de máscara. Também foi uma dificuldade, né? Se acostumar a isso. Uma nova realidade. Aí veio, ficou tudo tranquilo, como você disse, a gente voltou a ensaiar, teve a época que ia ter o concurso e tudo do Valsa Salvador. A gente vai falar um pouquinho mais na frente. Sim, mas aí depois disso veio, acabou, fechou tudo de novo. E vocês agora, como você tinha dito, já estão programados para retornar às atividades. Sim. Retornando às atividades, o que é que você pretende? Se preparar para um concurso que esteja por vir, algum evento, ou mostrar a força do grupo, a existência, que ele ainda existe, e o que surgir vai acontecer? Qual a intenção em si? Essa fase da pandemia também de alguma forma serviu para a gente tomar consciência de algumas coisas dentro do grupo, a forma como a gente está trabalhando. A gente agora quer focar sim nos concursos, se preparar para um concurso, porque todo mundo está com saudade de dançar, de ter aquele friozinho na barriga. Mas a gente também quer ir um pouco além disso. Não ser um grupo que só funciona quando tem concurso, que só funciona se alguém vai fazer, se não for fazer não tem ensaio. A gente quer mais trabalhar como se fosse uma escola de dança, um espaço que as pessoas saibam que sempre vai ter. Até mesmo os nossos bailarinos, eles já têm esse consentimento vindo da gente, que os nossos ensaios eles vão estar acontecendo, mesmo que não tenham concurso, até mesmo porque cada ensaio é um aprendizado, tanto para eles, tanto para a gente. Então hoje em dia a gente procura trabalhar mais nesse formato, né? Se preparar para os concursos, mas também se preparar caso não tenha concursos. Você falou que queria se especializar e tal. Você tem algum curso em dança? Já fez aulas em algum lugar, alguma coisa? Eu, na época que teve a primeira onda, estava fazendo o curso profissionalizante na FUNSEB. Que ótimo. Atualmente estou com a matrícula trancada, justamente por esse problema de... As aulas lá já voltaram. Alguns colegas meus de turma o técnico em dança? Sim, já estão fazendo. Porém, não foi a minha situação, como também não foi de outros que arranjaram trabalho. E no momento que a gente está agora, você tem medo de largar o trabalho que você conseguiu na pandemia. Atualmente você está trabalhando com o quê, Dan?
Eu sempre trabalhei dando aula em academias De, de dança. de dança. Sempre dei aula em academia. Mas agora também eu tenho já um outro trabalho paralelo a esse, que é trabalho em uma papelaria. Sim. Então eu dou as aulas de manhã, vou para a papelaria, depois da papelaria vou para as aulas à noite. Ah, entendi. No período da tarde. Aí você dá aula de pagode, de valsa, de zumba, de Eu jazz, dou aula de ritmos. de ritmos baianos. A gente engloba tudo, não. Ah, que ótimo. Então, não saiu, né, do meio que você estava, que é a dança. Trabalha em academias do bairro mesmo? Não, atualmente 7 de abril, São Marcos e Dom Avelar. Ah, entendi. Foi o que falou. Mas é isso, a gente tem que tentar se renovar, se reinventar e buscar uma fonte de renda. Espero que no futuro próximo a gente possa ter editais, a gente possa ter políticas públicas efetivas para a área cultural em si, toda. Sim. A gente está vendo aí, né, como a cultura está perdendo com tudo, cancelamento de carnaval, São João não se sabe, e esses dois eventos são os maiores, porém, como os concursos de valsa e outros que são menores perante a eles, e também não estão deixando de acontecer, também estão deixando de gerar fonte de renda, porque quando você tem um concurso, quando você tem um evento, você tem que fazer um figurino, aí a costureira já ganha, aí o dono da loja de tecido já ganha um dinheirinho, quem faz salgado que tem que vender, quem faz decoração, enfim, é um movimento da economia para todas as pessoas. E assim, né, os dançarinos, vamos lá, 2013 para 2022 foram muitos anos. Os dançarinos cresceram, entraram, saíram, voltaram. Atualmente, o quadro que está é um quadro antigo, é um quadro novo, é um quadro misto, porque deve entrar várias pessoas a todo tempo, né? Atualmente é um quadro misto. Tem pessoas que estão no grupo desde o primeiro dia de ensaio. Sim. E ainda são do Sintonia e são mesmo de estar ali presente. Mas também tem pessoas que nunca dançaram, que não sabiam dos grupos de valsa. Então tá bastante misto. Nesse período de pandemia, tiveram muitas polêmicas, muitas coisas envolvendo os grupos, né? Picuinhas de dançarinos que acaba sendo normal, próximo de concurso, próximo de eventos. Mas eu nunca vi o Sintonia assim envolvido em nada. Era um modelo. Primeiro, o Luciano era muito querido pelas pessoas. E talvez um perfil. Era um perfil adotado pelo Sintonia. É algo que, porque por mais que você diga, oh, não quero ninguém envolvido em briga, respondendo nada, o dançarino não ouve. Ele vai lá e quer falar e quer tal. Acontece porque são pessoas e cada um tem a sua personalidade. Mas o Sintonia, como é que ele trata isso? A direção, você? Realmente a gente tenta seguir esse perfil, de não ser um grupo que se envolve em polêmicas, de não querer criar rixa com ninguém, nem ver rixa entre bailarinos. Desde sempre até hoje. Então a gente sempre está aconselhando eles a não participarem dessas coisas. Quando acontece de ter até mesmo grupos de WhatsApp de vários dançarinos, a gente pede que eles evitem isso, porque muitas vezes vem disso aí. E acaba às vezes... Uma falsa união que eu digo, porque ali tá todo mundo tentando ficar feliz, junto, aproximar os grupos e terminar a rivalidade. Mas um indício de alguma coisa aí pronto, se torna uma bomba. E assim, isso acaba mudando a direção do pensamento de todo mundo, do grupo. E a gente já teve perto, claro, todo mundo passa por isso, de pessoas falarem do Sintonia nas redes sociais, de ter páginas que criticam o estilo da gente ou criticam coisas que a gente faz. Mas a gente prefere não dar lugar a essas coisas. Claro, que bom. Pra não, como eu falei, mudar a direção do que mudar a gente quer fazer. Né? Sim. Entendi. A gente vai finalizar esse bloco. Galera, muito obrigado vocês que estão escutando aí, viu? Tá muito boa aqui a nossa entrevista. Voltamos para mais um bloco, velho, essa entrevista tá muito boa. Então, gente, vamos falar agora sobre um evento que aconteceu no meio da pandemia.
foi levado em consideração toda as questões de segurança, máscara, álcool, os ensaios, tudo. O dono do evento, ele fez, além do documentário, ele fez visitas, né, para ver se estavam seguindo realmente o que foi orientado, que foi o Valsa Salvador, teve a realização de Philips, do Talentos de Bairro. E aí, vocês participaram do Valsa Salvador? Participamos até um certo momento. Sei. Nosso desejo era participar até o final, inclusive das gravações que foi no Espaço do Ilê, não Do foi? Ilê, sim, na Liberdade. Sim, só que durante esse período eu tive Covid. Ah, E aí era impossível continuar tendo os ensaios por conta do contato com os alunos. Graças a Deus eu não passei para ninguém. E foi ali bem nas últimas semanas, próximo do evento. A gente gravou a entrevista que ele fez aqui. Ele veio até o bairro. Sim, Ah, ali que a gente ótimo. estava tendo ensaio a todos os vapores, já estava fazendo figurino, já estava tudo certinho para nossa apresentação. Só estava mesmo terminando, mas aí veio essa questão, não deu para participar por conta disso. Entendi. Você achou que esse evento, no período que a gente estava vivendo, no que estava acontecendo, foi importante? Se sim, por quê? Com certeza, muito importante e a gente espera que tenha novamente, porque eu acho que assim, a categoria hoje em dia não tem muitas pessoas dispostas a fazer concurso. Muitas vezes as pessoas esperam que outros façam, mas ninguém pensa assim, vamos fazer. E às vezes assim, é até um pouco entendível, porque é um medo de ser julgado, né, de fazer um concurso e cada grupo tem sua possibilidade. Sua potência, Sim. né? E às vezes as pessoas pode ter medo pode ter vontade de fazer, mas tem medo de, poxa, será que vão gostar? Será que vão sair falando mal do concurso? Acho que acontece muito isso. Então, o Valsa Salvador veio uma época que estava muito grupo parado, muito. E eu lembro que quando eu vi a quantidade de grupos que tinham, teve a seleção, não foi no Sim. vídeo, a quantidade de grupos que ele postou naquele dia, eu fiquei impressionado. Falei, foi como reviver a época que eu entrei na Valsa. Ah, sim, que tinham muitos grupos Sim. e muitos concursos. Eu citei em outras reuniões, em outras entrevistas, que tinha um grupo chamado União da Valsa, não sei se você conheceu. Realizava muito evento, Rafael. Realizava muito evento mesmo, e movimentava demais. O que acontecia? Esperava-se, né? O Por Amor, Novos Talentos, o Sesc, vários concursos tradicionais, vamos dizer assim, né? E outros que surgiam, então aquilo ali movimentava, porque chega um momento que você ensaia e não tem 15 anos, ensaia, não tem apresentação, ensaia e não tem concurso. Para algumas pessoas não é válido, para algumas pessoas. Sim. Então, foi muito importante no momento que estava acontecendo, e outros grupos estão retornando. Acredito que não terminou, vai ter outras coisas, vai ter agora, vai ter um virtual agora, né? Nesse momento de segunda onda, terceira onda, vai ter mais um evento para tentar reviver, né? Que os grupos não terminem de vez. Dan, antes de finalizar, eu queria fazer uma outra pergunta que era para ter feito no início, é sobre a importância. Esse trabalho que você desenvolve, você acha importante? Com certeza, acho muito importante, vejo muita potência, porque a gente que vive na periferia, a gente sabe que qualquer projeto social é bem-vindo. E a gente sabe também que o número de pessoas, o número de talentos escondidos nesses bairros é impressionante. E muitas vezes essas pessoas elas só não tiveram a oportunidade de ter acesso àquilo ali. Não se descobriram, não sabiam que ali era a sua grande paixão. E descobrem em um primeiro ensaio, em um segundo, ou às vezes assistindo um vídeo. E talvez seja vamos dizer assim, um pontapé inicial para uma grande carreira. Sim. Quantos dançarinos dos grupos iniciaram nos grupos de valsa, tendo contato com a dança, de uma forma geral, não é exatamente com a valsa, e se tornaram bailarinas, se tornaram dançarinos de grupos famosos de pagode, de axé, foram para outros estados e continuam aí desenvolvendo. Mas o pontapé inicial foi aquele trabalho periférico, dentro da comunidade, tal, com um professor talvez que não seja
assim, graduado em dança, como é a realidade de muitos, é um trabalho amador e é a normalidade do que está acontecendo. Mas acredito que antes desse trabalho de técnica na dança, é feito um trabalho social que é muito importante. Fora que também os benefícios ali para a pessoa em si, fora o profissional, que acaba sendo uma espécie de terapia, né? A gente não sabe o que eles passam durante a semana, como é a relação em casa. Isso, exato. E às Acaba vezes, surgindo como uma válvula de escape. sim, para muitos, para muitos. E tem alguns que chegam a falar, mas tem outros que não precisam falar. Você sente, você vendo ele durante a semana, você percebe o quanto aquilo ali é importante de verdade. O quanto muda a vida dele. Que bom. Dan Muniz, Grupo de Valsa Sintonia. A gente está finalizando nossa entrevista. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo que está aí ouvindo. Ficou até agora. Foi uma entrevista muito boa. Você tem alguma consideração a falar, a fazer? Esse é o seu espaço. Bom, só ser grato mesmo, agradecer ao projeto, ao Vosso Salvador, né, que está revitalizando a categoria. Né? A gente tem uma sede enorme de sempre estar presente nisso, sempre estar junto ali para fortalecer e reviver a categoria. E é isso. Então, galera, muito obrigado por até agora. Até a próxima. A gente finaliza por aqui, viu? Tchau, tchau.